Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo essa aula. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Agora a gente vai falar sobre indicadores sociais e econômicos, ou também chamados de indicadores socioeconômicos, puxando um pouco mais para o Brasil, certo? Os indicadores sociais, eles são importantes dentro de qualquer governo, porque são esses dados gerados, né, por algumas instituições. A principal aqui que gera esses dados é o IBGE aqui no Brasil, né? Mas tem outros também, como o Banco Mundial, o FMI, que serve também como baliza, como a ONU também, como baliza de informação social também. E os governos, eles usam esses indicadores para dar um norte e uma orientação para os seus investimentos, certo? Investirem corretamente nos setores que estão mais precisando, certo? São inúmeros indicadores sociais, são vários, são dezenas de indicadores sociais, não teria como falar de todos, mas eu vou falar de alguns aqui. Um dos principais indicadores sociais e econômicos, né, mais voltado para a economia, é o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Então, tá assim, de forma simples, o PIB é tudo aquilo produzido num país, estado ou cidade, né, envolvendo principalmente os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Lembrando que esse setor primário envolve a agricultura, a pecuária e extrativismo. O secundário é a base industrial desse país ou dessa região, e o terciário refere-se aí a comércio e serviços, certo? Então, tudo produzido dentro desse país é considerado como PIB, certo? E nós temos alguns países que têm uma certa liderança no PIB internacional, são os países mais ricos do planeta. Temos aqui o exemplo, aqui está em bilhões, tá, mas é dado em trilhões, tá, gente? Está errado aqui, é em trilhões de dólares. O primeiro, né, o país com o maior PIB do planeta é os Estados Unidos. Aqui são dados de 2006, os Estados Unidos teriam um pouco mais de 18 trilhões de dólares, mas na verdade já chega a 20, né? Os Estados Unidos já tem cerca de 20 trilhões de dólares. O segundo é a China. Diante de algumas projeções até 2030, 2035, a China vai ultrapassar em termos de PIB os Estados Unidos, né? Aqui está um pouco abaixo de 12 trilhões, mas atualmente, né, dados mais atuais, já passa de 13 trilhões, né? O Japão em terceiro, a Alemanha em quarto, o Brasil aqui, ó, a gente pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, a nona colocação é a do Brasil, né? Atualmente o Brasil tem cerca de 1,8 trilhões de dólares, então a gente pode colocar que o Brasil é a nona maior potência, o país mais rico do planeta, o nono, né? O país mais rico do planeta. E tem essa diferença aqui, onde a China possivelmente vai ultrapassar os Estados Unidos. O Brasil já ficou na sexta colocação alguns anos atrás, hoje ocupa aí a nona colocação. O PIB, ele é importante para definir o seguinte: a gente entender também o quanto é desigual um país, né? Mas já vou falar sobre isso. Então, o PIB é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas, né, de um país. E já a renda per capita, né, per capita fica por pessoa ou por cabeça, corresponde à divisão do Produto Nacional Bruto pelo número da população. Às vezes a gente confunde, né, e pega ali a renda per capita, né? Se a gente for, sei lá, pegar a renda per capita de qualquer lugar, você pega a soma das riquezas daquele local e divide pelo número da população. Às vezes a gente confunde, né, e acha que se calcula a renda per capita pegando o PIB e dividindo pelo número da população, mas na verdade não, se calcula pelo número, pelo Produto Nacional Bruto, né, que tem uma certa diferença ali, é bem parecido, né, mas tem uma certa diferença com o PIB. O Produto Nacional Bruto vai incluir a renda de investimentos externos, certo? Tudo aquilo que sai como investimentos externos e royalties também, né? Por exemplo, países que têm muitas multinacionais, como os Estados Unidos, né, que tem McDonald's, Facebook, esses
essas multinacionais têm muitas filiais em investimentos externos. Então, esse dinheiro que retorna em forma de lucro para esse país não é contabilizado no PIB, mas é contabilizado na renda, no Produto Nacional Bruto, né? Então, por exemplo, você tem um investimento aqui no Brasil, você investe 8 milhões em investimentos externos fora do país e tem um lucro de 10. Então, esses 2 milhões aí de lucro que você obteve vai entrar no Produto Nacional Bruto também, né? Então, a renda per capita, você pega ali, ó, o Produto Nacional Bruto, que é bem parecido com o PIB, e divide pelo número da população, certo? Esses dois indicadores não servem assim, como objeto de análise é importante, mas não servem para ver a desigualdade social no Brasil, porque se a gente for pegar pelo PIB e pela renda per capita, parece que não tem desigualdade no país, né? Você pega ali, ó, conforme eu coloquei aqui para vocês, o Brasil é a 9ª maior economia, já foi a 6ª, repito, é a 9ª maior economia do planeta, mas é um país desenvolvido? Não, certo? Se você pegar o Canadá está em 10º aqui, né? 10º ou 11º, dependendo esses dados são de 2006, se não me engano ele está em 11º com 1,7 trilhões de dólares. Então o Brasil ele tem mais dinheiro que o Canadá, né? Só que qual é o país mais desenvolvido? O Canadá. Por quê? Porque tem menos desigualdade social e vai depender também do número de produtos, a qualidade do produto que se produz dentro desse país, certo? Então, só pelo PIB não tem como ver a questão social também, certo? O Brasil tem mais dinheiro que o Canadá, tem mais dinheiro até que a Coreia do Sul, né? Mas quem é mais desenvolvido? Qual país desenvolvido que tem menos desigualdade social? O Canadá e a Coreia do Sul, certo? A mesma coisa é a renda per capita. A renda per capita do Brasil beira ali os 9 mil reais. Isso significa o quê? Que a gente observa um número de pobreza e de pobres no Brasil, né? Teoricamente, né, a média do Brasil seria de cerca de 9 mil reais por cabeça, por pessoa. Só que a gente observa isso? Claro que não. A gente não consegue observar isso, porque tem uma desigualdade social muito grande. Então, na teoria, mais ou menos assim, basicamente, cada brasileiro deveria receber em média 9 mil reais. Mas devido à alta desigualdade social, isso não acontece. Muita gente recebe, aí, boa parte dos brasileiros recebe um salário mínimo, certo? Outro indicador social também é a expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ou também de longevidade, né? Eu botei esse indicador social para a gente entender o próximo, né? Então, chamada também de esperança de vida é o tempo médio de vida dos habitantes de um país. Dependendo dos condicionantes sociais desse país, saúde, educação, renda, segurança, etc., as pessoas viverão mais ou menos, certo? Então, dependendo das condições de vida social, né, dessas pessoas, né, ao nascer, essa pessoa vai ter uma expectativa de vida. A criança nasce hoje, beleza. Diante das condições sociais, né, que envolve saúde, educação, segurança, quanto mais ou menos essa pessoa vai viver, né? Se tiver boas condições, vai viver mais. Se tiver condições ruins, vai viver menos. Aqui tem uma tabelinha da esperança de vida do Brasil, certo? Durante a história. Você observa que lá em 1940, né, o total aqui mais ou menos, a média, a pessoa, um brasileiro, viveria 45 anos em média. Olha só no decorrer como foi aumentando, porque as condições de vida, a condição de vida do brasileiro melhorou aos poucos, mas melhorou. Certo? Em 2000, beirava aos 70 anos, 2010, 73, 2014, 75 hoje, e hoje, mais ou menos, a esperança de vida do brasileiro é de 76 anos, certo? Tem a diferença entre homens e mulheres, a tendência é a mulher viver um pouco mais e tem uma esperança de vida um pouco maior, mas a média, é de 76 anos a vida de um brasileiro. Se a gente for pegar
comparar o Brasil e a expectativa de vida de outros países, olha só, a Noruega tem uma expectativa de vida ali, ó, de 81 anos mais ou menos, certo? O Brasil, são dados já antigos, mas aqui o Brasil tem 73 anos, certo? Hoje sabe-se que a esperança de vida do Brasil é de 76, mas 73 aqui, a esperança de vida do brasileiro é de 76 anos. E da Noruega está um pouco maior também, já beira aí os 83 anos. Mas só para você ter uma média, por mais que esteja desatualizada aqui essa tabela, tem uma média de como é a expectativa de vida em outros países, certo? Outro indicador importante é o Índice de Desenvolvimento Humano. Em algum momento você já ouviu falar, né, no IDH. O IDH são 3 bases, né, de cálculo do IDH: a saúde, a educação e a renda. Né? A saúde também envolve a qualidade hospitalar, né, de acesso à saúde daquele país, que envolve também a esperança de vida. A educação envolve também ali o nível de escolaridade daquele país, né? Se tem acesso, se todas as crianças que nascem vão ter acesso à creche, à escola, e quem quiser tem acesso à universidade, e a renda também, né? Então, dependendo dessas 3 bases de análise, vai ter um resultado, e esse resultado se dá de 0 a 1, certo? O IDH vai variar aí de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior são as condições sociais daquela sociedade. Ou seja, quanto mais próximo de 0, significa que a saúde é muito ruim, a educação é muito ruim, a renda é muito ruim, tem muita violência, coisa do tipo. Quanto mais próximo de 1, significa que as condições sociais são melhores, né? Lembrando, não existe nenhum país com 0, não existe nenhum país com 1. Só para você ter uma noção, a Noruega tem 0,95 de IDH. É o maior IDH do planeta, ou seja, as condições de vida lá na Noruega é muito boa. A renda é boa, tem pouca desigualdade social, a saúde é boa, as pessoas têm acesso à saúde, à qualidade de vida, à educação, certo? A Suíça, né, tem 0,94 de IDH, né? A Níger, lá na África, por exemplo, tem 0,37. Aí já é totalmente contrário, né? As condições de vida lá é muito ruim. Chad, Somália, a Chad tem um IDH de 0,4, é muito baixo, certo? Significa que essas 3 bases ali são ruins, né? O Brasil, por exemplo, ocupa aí a 79ª colocação, ou seja, 79 no ranking mundial, tem um IDH de cerca de 0,76. Não até considerado um IDH relativamente alto, mas não é perfeito de países desenvolvidos, mas também não é de um país miserável, né, de um país muito pobre. Está ali melhorando com o tempo. Todos esses indicadores a gente tem que ter alguma ressalva, porque são números generalizados, certo? Quando a gente fala assim, o Brasil tem um IDH de 0,76, parece que todas as partes do Brasil, todos os estados, todas as regiões têm essa média, coisa que não acontece, né? Se você for pegar aqui no Rio de Janeiro, o IDH é de 0,76, né? Bate aí com a média nacional, é o 4º melhor IDH do Brasil. Já Alagoas tem 0,63, é o pior do Brasil, certo? E se você pegar o próprio Rio de Janeiro, se você for aqui na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, qualquer bairro aqui da Zona Sul, você vai ter um IDH alto. E tem favelas na própria Zona Sul, ou então no próprio Rio de Janeiro como um todo, onde as condições de vida são péssimas, onde o IDH naquele local vai ser muito ruim. Então a gente não pode ter uma ideia generalizada. O número, ele é bem generalizado, mas temos que saber que existe grande desigualdade aqui no Brasil, certo? É um número que vale para todas as regiões. Bom, outro indicador social com relação a dados quantitativos é o crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural, certo? Para se calcular o crescimento da população, não é
só com crescimento vegetativo. Como se dá o crescimento vegetativo? Você pega a taxa de natalidade, o número de pessoas que estão nascendo, e diminui pela taxa de mortalidade. Aí você tem um crescimento vegetativo. Para se ter, para se calcular o número, né, de crescimento da população, a base principal é essa. Mas deve-se saber o seguinte: para se calcular de forma mais efetiva, mais correta, o crescimento populacional de um país, você tem que pegar o crescimento vegetativo, né, que é esse cálculo que eu falei para vocês, né, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais a taxa de migração, né, que é o número de pessoas que estão entrando e saindo, de imigrantes e emigrantes, pessoas que estão entrando e saindo desse país, certo? Aí você soma isso e aí tem o crescimento da população. Essa taxa de imigração não é tão importante quanto foi no século XIX, por exemplo, no Brasil, certo? Então, a base de cálculo mesmo é essa do crescimento vegetativo. E olha só o crescimento vegetativo do Brasil no decorrer das décadas, né? Taxa de natalidade, mortalidade, o crescimento natural, que é a mesma coisa que vegetativo, ó, de 2,35, aqui, ó, 2,9, 2,8, 2,4, 1,8, 1,6, 1,1 e vem diminuindo. Tudo isso porque quanto mais desigualdade, mais pobre for o país, maior o crescimento vegetativo, maior o crescimento populacional, também maior a taxa de fecundidade, né? Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos, em média, uma mulher, né, na sua fase reprodutiva vai ter naquele país. E a gente sabe que a maior taxa de fecundidade são em países pobres, onde não tem muita perspectiva de vida, muito planejamento, muita escolaridade, onde esses indicadores sociais são ruins, né? O crescimento vegetativo é maior, a taxa de fecundidade também é maior, né? Conforme acontecem as melhorias sociais, vai diminuindo a desigualdade social naquele país, o crescimento vegetativo vai diminuindo também, certo? E principalmente a taxa de fecundidade também vai diminuindo, certo? Porque a taxa de natalidade é baixa, a taxa de mortalidade também é baixa, né? Dando aí um crescimento vegetativo baixo também. E isso vem ocorrendo, essas melhorias nas condições de vida, principalmente social, a mulher indo ao mercado de trabalho, se escolarizando, tende a ter menos filhos no decorrer da sua vida. Bom, outro indicador e gráfico importante dentro dos indicadores sociais é quando a gente visualiza a pirâmide etária, certo? A pirâmide etária mostra o perfil da população por faixa etária, por sexo, né, e por faixa etária também. Desse lado aqui, ó, para quem não sabe, é a pirâmide etária. Desse lado, de um lado você tem a população masculina, a feminina. Aqui está a população em porcentagem, número populacional, né, em porcentagem ou em números absolutos. E aqui é a faixa etária, tá vendo? Ó, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, por aí vai. Só um pedaço por aqui, um exemplo. Ó. A população masculina de 10 a 14 anos é de 6% no Brasil, certo? A população feminina de 40 a 44 anos é de 2,4% no Brasil, do total. É assim que se lê a pirâmide etária. E a ideia é o seguinte, ó. Lembra que eu falei, quanto mais pobre e menos desenvolvido for o país, mais crianças tem, certo? Então, se você for perceber, olha só, países subdesenvolvidos e pobres têm a pirâmide perfeita, porque significa, ó, que está nascendo muita gente, e essas crianças que estão nascendo não estão conseguindo chegar à fase adulta. Olha o número de idosos, baixo aqui, olha só, tá vendo? Nasce muita gente e vai morrendo pelo caminho, devido à falta de condições de saneamento básico, saúde, violência, etc. Certo? Essa aqui é a pirâmide do Brasil de 1950. Olha só, a pirâmide do Brasil de 1970 ainda está perfeita, certo? Aqui de 1990 pode ver
que ainda é uma pirâmide, mas está sofrendo modificação, está começando a ficar deformada. Aqui, olha só, aqui todas as faixas etárias sofrem uma decrescência, vamos dizer assim, né? Decresce. Aqui, ó, a faixa etária de nascidos de 0 a 4 é maior do que a outra. Ó. Aqui que sofre a primeira mudança. Pela primeira vez, a faixa etária de 5 a 9 é maior do que a de 0 a 4. Está começando a ficar deformada, tá vendo? Porque as condições de vida estavam melhorando a partir desse momento, da década de 80 e 90. E aqui em 2018, olha só como é que já está bem deformada. A população economicamente ativa, ó, já está maior do que a parte de jovens, né? Normalmente é dividida em 3 partes a pirâmide etária, né? A de jovens, que vai de 0 a 18, 19 anos, a de adultos, que vai de 19, 20 anos até cerca de 60 anos, e de 60 para cima os idosos, certo? Estudos nos indicam que o Brasil está vivendo a melhor fase populacional da sua história, onde a parte da pirâmide, que é a parte de adultos, né? Ou seja, a população economicamente ativa está maior, e é dessa parte aqui que se gera emprego, que se gera maior número de impostos para o governo, e o governo pode investir isso em educação, saúde e economia, né? Tendo em vista que o Brasil, a parte da população economicamente ativa, tem o maior número nesse momento, né? Se você for pegar países pobres, a parte mais grossa da população é de jovens e crianças. Na Europa, em países desenvolvidos, a maior parte está começando a ficar mais em cima dos idosos aqui e dos adultos, né? Vai ter vários problemas, como principalmente na previdência social. Então, algumas reformulações vão ter que ser feitas ali. E o Brasil está nessa transição demográfica. Em termos populacionais, é o melhor momento, certo? Bom, gente, conforme eu falei, são muitos indicadores sociais, não tem como falar de todos aqui, mas dentro daquela ideia de transição demográfica, o Brasil está na terceira transição, lembra, são 4 fases, né? O Brasil, ele é considerado hoje um país emergente, ou seja, tem tudo para se tornar um país desenvolvido, uma grande potência no futuro, né? Tem recursos naturais, tem população, as melhorias de vida estão acontecendo, mas ainda existe muita desigualdade social, né? Então, é isso. O Brasil é considerado um país de grande desigualdade, um país emergente, que tem tudo para dar certo, mas algumas coisas nos impedem, né? Como a falta de empenho por parte do governo de diminuir a desigualdade social, corrupção e coisas do tipo. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Como eu falei, são muitos indicadores sociais, mas esses são alguns indicadores sociais que estão atrelados ao Brasil aí. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima.